Eu vou te incomodar mais um pouquinho para se levantar. E vamos ler Romanos capítulo de número 8. Tirou uma fina, hein, rapaz? Sorte que você foi lá para os últimos versículos, penúltimo versículo que eu anotei aqui, mas quase que o irmão lê, o Márcio lê a minha leitura. Que bom, né? Que bom. Romanos capítulo 8, do verso, eu anotei do verso 1 ao verso 17, o irmão leu 16, mas vamos ler para ganhar tempos apenas o primeiro, depois a gente dá uma sequência para ganharmos tempo. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 1. Todos encontraram? Digo amém. Diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Repita assim após mim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga amém. E toma o seu assento em nome de Jesus. Nós temos aí um tema: nenhuma condenação há. Repita assim após mim: nenhuma condenação há. Meus irmãos, vivemos em uma sociedade em que se vive na liberdade excessiva. Escute bem isso. Neste cenário que nós estamos vivendo, cada pessoa busca apenas os seus próprios interesses. E olha, permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isso. O que mais importa é sermos felizes. Apenas isso. O que é mais importante é ser feliz, mesmo que seja uma felicidade momentânea, não importa. Para a nossa sociedade que estamos vivendo, o que importa hoje é ser feliz, mesmo que seja momentaneamente. Agora escute bem isso. Paulo, quando aborda esse tema, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, Paulo é contundente em nos dizer, a partir do primeiro versículo e as suas primeiras palavras, ele diz assim: portanto, agora. Diga assim comigo: portanto, agora. Não é antes, é agora. Por que Paulo diz, portanto, agora? Quando você olha para o capítulo 7, você vai ver que pela lei, eu e você, nós estávamos mortos, porque pela lei operava a morte. Por isso que a lei não pôde trazer a salvação, a libertação para o homem, porque o homem estava morto, definitivamente morto, e pela lei nós estávamos perdidos. Por isso que Paulo escreveu:
que todos pecaram na lei. E ele dizia: estão destituídos. Essa palavra destituído é a mesma, excluídos da glória de Deus. Estão excluídos. E é interessante que Paulo faz esta separação. No capítulo 7, ele fala que nós estamos mortos pela lei, agora em Cristo nós estamos servindo a Deus em novidades de vida. E ele diz que pela lei opera em nós a morte. Aí ele fala de uma luta aí da carne contra o espírito. E é interessante, portanto, agora, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Agora, antes nós estávamos perdidos, antes nós estávamos doentes espiritualmente, porque a Bíblia diz que a lei estava adoecida, enferma pelo pecado, enfermou-se a lei. Por isso que ontem nós ouvimos aqui que veio o sacerdote, viu o homem caído, machucado, e ele passa de largo. Quem era o representante da lei? O sacerdote. Mas você viu a sua decisão? Ele viu o homem caído, ao invés de estender a mão para ajudar, ele passa de largo. Depois, os levitas, né? Vem o levita, da mesma forma, passa de largo. Os representantes da lei. A lei não pôde fazer nada por nós. Aí veio Jesus, aleluia, e mudou a cena. Porque quando você abre a Bíblia, no primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito bem assim, que a lei veio ou foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! Olha, a lei foi dada por Moisés para inibir, para fazer o homem ou aquela nação inteira não pecar. E como eles cometeram pecados, cada blasfêmia que aquele povo cometia, irmão, não tinha jeito. A lei não tinha condições de tirar o pecado do homem, não tinha. Mas aí veio Jesus. Por isso que quando João estava junto ao Jordão, batizando as pessoas, toda Jerusalém que vinha ter com ele, um certo dia Jesus vai passando do outro lado do Jordão. João aponta para Jesus e diz: eis aí, olha ele aí, olha aquele de quem eu falei alguns dias atrás. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que arranca o pecado do homem. E ele, como nós ouvimos agora há pouco, de criatura, ele se torna filho de Deus. Gente, isso é forte. Paulo é categórico em dizer, portanto, agora. Eu até grifei na minha Bíblia, grifa na sua também, essa palavra agora. Você é salvo agora. Amanhã, se você, meu filho, titubear na fé, se desviar, já era. É agora. A salvação é agora. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, é hoje, é agora. Não endureçais os vossos corações, é agora. E Paulo é categórico em dizer, portanto, agora. Agora. Nenhuma. Irmão, não existe condenação para um cristão que recebeu Cristo como seu Salvador e vive em santidade, vive em obediência à palavra. Não tem condenação para um cristão
que vive uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida santa, santamente, uma vida sóbria, sobriamente, não existe condenação. É a Bíblia. Não estou falando amanhã, é agora. Porque amanhã, o bom cristão hoje pode se desviar. Amanhã pode se perder. Mas agora, hoje, aquele que recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, e que Jesus entrou no coração dele e mudou a casa, mudou radicalmente a sua vida. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão. Mas interessante, não é para os que estavam. Ah, pastor, eu já fui crente, eu já fiquei na igreja há algum tempo. Aí você entra, os que estavam em Cristo. Aí está dizendo que não tem condenação para os que estão, não é para os que estavam em Cristo. Ah, eu já fui crente 10 anos, e hoje está perdido, condenado, está desviado, está perdido. Não adianta conhecer a palavra, ficar alguns tempos na igreja, servindo a Deus certinho, e depois se desviar do caminho. Pedro escreve lá, o último estado é pior do que o primeiro. É a porca lavada voltando ao espojadouro de lama. É para você, jovem, que hoje está salvo, que hoje está firme. Mas cuidado, para amanhã você não está. Cuidado. Portanto, agora, hoje, nenhuma condenação há. Não tem condenação para aqueles que estavam, não, para os que estão em Cristo Jesus. Dá um cutucão de leve aí nesse irmão, de está em Cristo Jesus, irmão? Está nele? Aleluia. Você está em Cristo Jesus? E mais um cutucão agora sou eu, que é forte. Outro cutucão. A Bíblia diz que aquele que está nele, João escreveu dizendo que aquele que está nele deve andar como ele andou. Está andando como ele andou, jovem? Está andando como ele andou, irmã? Nenhuma condenação há para os que estão, não é para os que estavam, em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus. E aí, o negócio aperta mais. Que eu gosto de Paulo, eu me identifico com Paulo. Paulo diz assim: se eu sou rude na palavra, eu não sou contudo na ciência, no conhecimento, no saber. Eu me identifico com Paulo. Eu não gosto daquela palavra mole na igreja, aquela palavra para o crente banho-maria, aquela palavra para o crente molenga. Não, eu gosto de palavra mesmo, que me chacoalha, que me faz repensar, que me faz confessar pecado, que me faz eu humilhar. Eu gosto de palavras assim. E Paulo também, rapaz. Paulo não passava a mão em ninguém. Sabe que hoje é uma palavra, hoje na igreja as pessoas, ainda mais domingo, alguém pode dizer: o pastor é doido, o pastor Adão é doidíssimo. Romanos 8 num domingo, Romanos 8, carne, espírito, quem está, quem não está. Pastor Adão é doido. Paulo também era, porque para ele não tinha horário, não tinha dia, era Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ele aperta um pouco mais, ele diz: ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O negócio aqui engrossa, porque ele fala de andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. E para mexer um pouquinho comigo e com você, como é que você está andando?
segundo a carne ou segundo o Espírito? Pastor, me explica, o que é andar segundo a carne? Segundo as paixões, os desejos da carne, as vontades da carne. Porque eu vou mostrar aqui que quem anda na carne, a carne só inclina para as coisas da carne, para as coisas do mundo. Agora, ao contrário disso, quem anda segundo o Espírito, a inclinação dele é só para as coisas de Deus. Eu quero me separar do pecado, eu quero andar com aquela jovem que é espiritual, com aquele jovem que pensa positivamente, com aquele irmão que sobe no monte, está consagrando, aquele irmão que é um líder submisso ao pastor. Eu posso ser submisso a ele, porque se ele imita o pastor, eu posso imitá-lo também, e assim sucessivamente. Quem anda segundo o Espírito é diferente do carnal. E Paulo explica, não tem condenação, gente, mas para aquele que anda na carne, não. Aquele que não anda na carne, mas anda segundo o Espírito. E aí, no verso 2, ele diz assim: porque a lei do Espírito em Cristo Jesus nos livrou, ou me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Então a escolha é sua, é você que sabe se você vai escolher andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Por quê? Porque quem anda segundo o Espírito, Paulo explica, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado? A Bíblia diz que Cristo nos tirou das trevas para a sua olha a expressão que Paulo usa, a sua maravilhosa luz maravilhosa. Cristo nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, o que é isso? Repita-se após mim: liberdade plena. Quando você abre a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 13, coloca no telão. Isso é liberdade em Cristo, irmão. Isso aqui é liberdade em Cristo. Pensei que você ia ler também, você citou Gálatas 5. Olha o que diz: porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Gente, isso aqui é extraordinário. Paulo falando para as igrejas da Galácia, ele dizendo: olha, irmãos, fosse chamados à liberdade. Só que, é por isso que eu gosto de Paulo, porque mesmo ele trazendo uma palavra de incentivo, ele não deixa de trazer uma palavra de exortativa. Ele diz: tomem cuidado, não useis então da vossa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, que é o vínculo da perfeição. Gente, isso aqui é extraordinário. Então, você foi chamado, jovem, você foi chamado, minha irmã, meu irmão, para viver uma vida em plena liberdade em Cristo. Uma vida de libertação. Não tem esse negócio, eu entrei na água um pecador enxuto, e eu saí da água um pecador molhado. Aí você tomou um banho no tanque. Infelizmente, nós batizamos aí alguém que passa, irmão, não tem jeito. Às vezes insiste com o pastor: eu quero batizar. Mas teve alguém aí que a gente batizou nesse último batismo de dezembro, e eu falei: olha, eu só estou batizando pela insistência, eu vou liberar, mas talvez não toma nem a primeira Santa Ceia. E de fato aconteceu.
Irmão, a gente vai pegando tanta experiência em ser pastor. Eu estou completando, né? Já completei, mas talvez em março a gente comemora também essa data. 40 anos de ministério pastoral ininterrupto. Eu pastoreando em cima de uma igreja. E eu vou fazer 33 anos de idade, para você ver a contradição, né? Da idade com os anos de pastor. 40 anos, passa por uns meses, né? A gente vai comemorar em março, passa uns meses, mas amém. 40 anos de missão pastoral. E a gente vai pegando experiência e discernimento, até no falar com as pessoas. Quem quer viver em uma vida de santidade, de obediência, e quando a pessoa aceita de fato Jesus, não, isso aceitou mesmo, isso aí a gente pode levar, mas quando o pastor tem dúvida, é porque certamente não vai dar certo. Sabe por quê, irmão? A gente vai, sabe, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele testifica com o nosso espírito, e ele nos faz saber quais são as intenções dos corações. Tem gente que aceita Jesus, vem para a igreja, até batiza para pegar menina. Quer pegar menina, é o pegador, ele quer pegar menina. Aí a menina, mas eu sou batizada, você não é. Ah não, por causa disso eu batizo. Por você eu batismo, eu dou dízimo, eu até ponho gravata e paletó. Por você eu faço tudo isso. Quebra ele, Jeová. Meu irmão. Mas quando chega, esbarra no pastor. Olha, não, mas ele quer ser o meu genro. Ele disse que vai mudar. Olha, não muda, irmão. Para mudar tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador para viver uma nova dimensão de vida. E aí, ele recebendo Jesus como seu Salvador pessoal, cumpre-se o que Paulo diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É um novo jovem, é uma nova pessoa, é uma nova mulher. Essa lei da liberdade é extraordinária. Aí, Paulo diz no verso 3, porquanto, como era impossível a lei, porque ela estava enferma pela carne, o que Deus fez? Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, em semelhança da carne, mas do pecado. Alguém diz, não, mas Jesus nasceu lá de Maria, mas ele não tinha condições, probabilidade de pecar. Tinha. Ele tinha livre-arbítrio. Jesus podia pecar a hora que quiser, mas ele não pecou. Isso é uma opção, jovem. Você tem a oportunidade de pecar a hora que você quer, até dentro da igreja, nos más pensamentos. Mas você peca se você for um crente carnal, tá? Você peca se você não tiver Jesus. Então, Deus enviou Jesus em semelhança da carne e do pecado. E é interessante, pelo pecado ele condenou o pecado na morte. Como entender isso? Pelo pecado, condenou o pecado na morte. Ou seja, ele vence o corpo do pecado, mas pelo pecado, ele condenou o pecado na sua morte. E aí, Paulo faz olha o que diz no verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andamos segundo o curso deste mundo, que não amamos esse mundo pecaminoso que está lá fora, porque lá na Epístola de João, capítulo 2, Epístola de João, capítulo 2, versos de número 15 ao 17, o que está escrito lá? 1 João, capítulo 2, 15 ao 17, está escrito lá, não ameis o mundo. Não ameis o quê? O mundo. Que mundo é este? É o mundo do Salmo 24? O mundo de toda a sua plenitude? O que Deus criar, o que Deus fez? Nananina, não. Esse mundo aí fala do mundo pecaminoso.
Sabe aquele mundo que o diabo ofereceu para Jesus lá no pináculo do templo? E mostrou no monte, e mostrou para Jesus, parece que num telão assim, mostrou todos os reinos deste mundo. E aí, e diz lá, e a glória deles, os prazeres do mundo, foi oferecido a Jesus. E ele disse não. Interessante, Jesus rejeitou. Nós estamos abraçando. Jesus disse não, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Jesus disse não. Milhares e milhões de pessoas estão dizendo sim. Por isso que João, o apóstolo, escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz: o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo, a não ser que você seja um crente carnal. Aí precisa se converter. Não ame o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz que o mundo passa, é susceptível, o mundo é transitório, é passageiro. A beleza do mundo passa, disse Paulo. O mundo passa, a sua concupiscência também. Aí fala das vaidades, os prazeres carnais, mundanos. Tudo isso passa. Só que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, isso é importante. Mais um pedacinho para a gente, meu Deus. Verso 5: porque os que estão na carne fazem o quê? Inclinam-se para as coisas da carne. Quer ver, quer descobrir, quer saber quem é carnal e quem é espiritual? Carnaval vem aí. O que é o carnaval? É a festa da carne. O que tem de crente, irmão? Tem uns que até para se fingir que é santinho, vem para o culto, bem no domingo que antecede o carnaval, ou que já é a festa do carnaval. Ele vem se está camuflado. Olha para ele, é um santinho. Na igreja, um santinho. Lá fora, um diabrinho. Na igreja é um coitado, lá fora no carnaval um safado. É o crente Raimundo. A minha mãe usava essa expressão: meu filho, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É. Aí ele sai da igreja bem em pleno domingo. Aí o carnaval tá ali, o Bilal tá ali. Aqui tem o carnaval do Bilal, não tem? Tem o carnaval do Bilal. Aí alguém tira uma selfie dele e mostra lá. Aí pronto. É, irmão. É o crente carnal. Agora o espiritual, ele sai do culto aqui: Jesus tem misericórdia de mim, o sangue de Jesus tem poder, me guarda, Senhor, me guarda. Eu vou passar por aqui, alguém vai querer me chamar para o carro, eu não vou, Senhor. Bilal não, eu não vou, eu vou para casa adorar a Deus. E ele não vai. Esse é o crente espiritual. Ele tem discernimento. Ele sabe que os prazeres carnais são momentâneos, não traz uma felicidade eterna. Irmão, isso aí é uma alegria momentânea. Olha para cá, de 3, 4 dias. Quando dura muito, vai lá para o Nordeste, que eles fazem aquela festa de uma semana de carnaval lá, aquelas danças, aqueles homens, lá para a Bahia. Mas é uma festa cuja alegria dura uma semana. Mas olha para cá, em Cristo Jesus, você tem uma alegria permanente, plena, absoluta. Você tem uma alegria permanente, e a sua felicidade não passa, não é momentânea. Verso 6: porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Irmão, quando você vê essas pessoas
jovens ainda. Mas não é só jovem que gosta de carnaval, não, mano. Tem umas velhas que caem na gandaia. E umas velhas também. De vez em quando você vê uns vídeos aí, os velhos. Os velhos gostam de aquela musiquinha meia. O povo gosta, rapaz. O povo gosta, porque satisfaz a carne. A carne gosta desse negócio. A inclinação da carne, o que vai te trazer? Morte. Mas a inclinação do espírito vai te trazer vida e, além de vida, paz. A inclinação do espírito, a inclinação de uma vida plena com Deus, te trará vida e paz. Verso de número 7. Porque a inclinação da carne é o que? Inimizade contra Deus. O que é inimizade contra Deus? Irmão, você sai da escala de filho de Deus e entra para ser inimigo ou inimigos de Deus. É uma outra escala. E aí já fica debaixo da ira. O que é filho está debaixo da égide de Deus. Quem é filho, debaixo da égide de Deus. Quem é inimigo de Deus está debaixo da ira, da condenação. E aqui está escrito: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não lhe é sujeita a lei de Deus e nem em verdade pode ser. Mas ele faz um resumo, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Dá um cutucão nesse crente abençoado aí, diga para ele: irmão, você está na carne? Pastor, mas eu estou numa carcaça aqui. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de desejos, de opção, de atitudes, de você ser crente aqui dentro da igreja, mas ser crente lá fora, de dar bom testemunho aqui e dar bom testemunho lá fora. Por quê? Porque os que estão na carne, é os que estão vivendo segundo as vontades, os desejos carnais. Eles não podem agradar a Deus. E aí Paulo dá um conselho no verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E aí nos adverte: se é que o Espírito de Deus habita em vós. E ele dá continuidade: mas se alguém não tem, e tem gente que já não tem, viu, irmão? Perdeu a sensibilidade do Espírito, perdeu a consciência do pecado. Sabe quando a mente cauteriza, a pessoa peca, Lamartine, e ela não sabe, nada lhe acusa. Ela peca escancaradamente, porque a mente está cauterizada. Ela acha que não está fazendo nada grave, está mentindo, está pecando, está adulterando, está fazendo coisa errada, mas ela sente que não está fazendo nada. A mente já cauterizou. Então Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, não pertence a ele, pertence o outro. É filho do diabo, é filho do diabo. E eu vou finalizar, porque não vai dar tempo de eu chegar até o verso 17, onde eu senti desejo de chegar, mas não vai dar. Uma outra hora, eu tenho que falar ainda de santidade aqui, porque é o ano da santificação, ainda não preguei. Eu vou pregar ainda nesse tema. Verso de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Morto. Sabe o que é corpo morto?
é você não sentir vontade de pecar. Pode lhe oferecer. Você lembra de Daniel? No verso 9 do capítulo 1, diz que Daniel assentou-se no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ele já estava decidido. Eu prego uma mensagem aí, os 3D de Daniel. Já preguei uma mensagem há uns 20 anos atrás. Os 3D de Daniel. Primeiro, ele decidiu. Tá? Eu não vou contaminar. Ele decidiu. Segundo D, ele deixou. A turma quer pecar, e pode pecar, pode comer o manjar do rei. O terceiro D, depois eu vou pregar essa mensagem, não, você já vai saber os campos da mensagem, e aí vai ficar muito fácil para você. O outro D cabe a nós, mas Daniel fez. Os 3D de Daniel, baseado nesse versículo. Gente, vamos tomar um posicionamento. Se você está em Cristo, se Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, ou por causa do pecado. O corpo está morto. Então, você quer pecar, meu filho? Não quero, não sei, desejo. Vamos lá no carnaval? Não quero. Eu não tenho prazer nessas coisas, não. Vamos servir a Deus. Opa, glória! É comigo mesmo, tá? Mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu tenho que fechar a Bíblia por causa do tempo, 9h15, ainda vou fazer a oração. Estou passando já 1 minuto. Tá certo ali? Tá, né? Tá, já até passei 1 minuto. Fica em pé. Qual é o tema mesmo para o povo não esquecer, irmão? Coloca o tema. Nenhuma condenação há. Não esqueça dessa palavra. Não tem condenação para você, a não ser que você mude de atitude, a não ser que você tome um outro rumo. Mas se você continuar vivendo uma vida pia em Cristo, você vai para o céu, porque não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu ainda não estou, mas o senhor falou de algo sério, pastor. Eu quero estar. O que eu preciso fazer? É simples. Jesus já deu o primeiro passo em dizer: eu te aceito assim como você está. Ele já deu o primeiro passo. O segundo é teu. Venha do jeito que você está. Só não vai continuar na mesma situação, que Jesus vai mudar a sua história. Eu quero te convidar. Quer ter um encontro com Deus hoje aqui no altar? Saia do teu lugar e venha à frente. Pastor, eu me desviei da igreja, me desviei de Cristo, me desviei do caminho, tomei uma direção errada, fui levado pela companhia dos meus amigos, olha aí, entrei no caminho, os desejos carnais, e me fiz tanta besteira, tanta coisa errada. Tem jeito para mim? Não somente tem jeito para você, mas Jesus tem uma vida nova para te dar hoje. Tudo depende do seu posicionamento. Quer ter um reencontro com Jesus? Sai do teu lugar e venha depressa. Vai dar tempo? Corre aí então.